combinada, opção 417, e vamos aqui no link incluir. Veja, a tabela é dividida em alguns grupos de informações. Então, identificação da tabela, veja que essa linha azul aqui divide a tabela em partes. Então, identificação da tabela, identificação dos dados de coleta e entrega, cobranças de coleta e entrega, pedágio, generalidades, frete valor, frete peso e mínimo da tabela. Ok? Essa parte de cima do cabeçalho, ela é comum em todas as tabelas do sistema. Todas as tabelas que têm amarração direta com o CNPJ do cliente. E também na tabela promocional. Com a única diferença que a promocional ela não trabalha em função do CNPJ. Então não existe CNPJ pagador para amarrar. Ok? Como é que funcionam essas tabelas? Então, primeira coisa, identificar quem é o pagador dessas tabelas. Electrolux. Praça de origem. Praça de origem é a sigla da filial que normalmente vai emitir os conhecimentos desse cliente. Tá? É a filial por onde os conhecimentos dele vão ser emitidos. Veja, esse cliente Electrolux ele é de Curitiba. Todas as coletas que eu faço nesse cliente na emissão sempre vão partir de Curitiba. Então, eu cadastro com origem Curitiba, CWB. A cidade desse cliente é exatamente a cidade de Curitiba que está cadastrada como polo dentro do meu sistema. Então, a praça de origem é CWB polo. Eu vou cadastrar essa tabela para um destino. Ela é de Curitiba para São Paulo. Esse destino pode ser dividido em 3 partes. Pode ser específico para a cidade. Então, por exemplo, cidade de São Paulo, SP, ou seja, essa tabela só vale para a cidade de São Paulo. Mais nada. Se for para Guarulhos, se for para qualquer cidade vizinha, não vai pegar essa tabela, porque ela é específica para a cidade de São Paulo. Ela pode ser para uma praça, lembra que nós vimos lá o SPOP, né? São Paulo Polo. Isso quer dizer que ela vale para aquele grupo de cidades que está cadastrado no meu sistema como pertencente ao polo da filial São Paulo. Ok? Então eu tenho lá São Paulo, Guarulhos, São Bernardo, Santo Amaro, São Caetano, Diadema, todas aquelas cidades eu atendo com o mesmo valor. Então, ela está destinada à Praça São Paulo Polo, ou seja, todas as cidades que fazem parte desse grupo polo vão se encaixar nessa tabela aqui. Ou ainda, eu posso usar a UF, SP de São Paulo, complementando ela com capital ou interior. Da seguinte forma, SPC, ou seja, sigla do estado SP mais a letra C de capital, para identificar a capital do estado. Neste caso, só vale para a capital. Novamente, só vale para a cidade de São Paulo. Guarulhos, qualquer outra cidade do entorno, não pega nessa tabela, só vale para a capital. Ou posso colocar como SPI de São Paulo interior. Aí se encaixa nesse modelo todas as cidades, exceto a capital São Paulo. Guarulhos faz parte, nesse caso, do interior. Isso serve para quando eu quero abranger grandes regiões sem a distinção de praça. Por exemplo, eu tenho uma tabela específica para o município de São Paulo e outra para o restante do estado. Então, eu posso utilizar a UF como capital e interior para fazer essa distinção. Como é que o sistema busca uma tabela? Como é que o sistema vai saber se eu tiver uma tabela para a cidade de São Paulo e outra para a Praça São Paulo? Qual delas o sistema vai pegar? O sistema sempre vai buscar a tabela que tem o destino mais específico possível. São 4 destinos possíveis. Pode ser um CNPJ destinatário, ou seja, exclusivamente para o Carrefour de São Paulo. Então, essa tabela ela vale única e exclusivamente para o Carrefour de São Paulo. Se for entregar em qualquer outro cliente de São Paulo, não use essa tabela. Ela é só para o Carrefour. Esse é o mais específico que existe. Depois, eu trabalho com a cidade de São Paulo. Por fim, trabalho com a Praça São Paulo. Ok? Então, primeiro CNPJ destinatário. Ele vai buscar uma tabela para o CNPJ do conhecimento. Não encontrou?
busca uma tabela para a cidade onde está localizado aquele CNPJ. Não encontrou? Busca uma tabela para a praça onde está a cidade do destinatário. E, por fim, a tabela UF, como São Paulo interior, onde ele busca uma tabela para o estado onde está cadastrado o destinatário. Okay? Então, sempre partindo do mais específico possível. Código de mercadoria é aquele código que identifica o tipo de produto. Por recomendação, quando o cliente não tem nenhuma distinção de produto, de valores por produtos, ou seja, qualquer produto que eu transporte para esse cliente vai ser sempre a mesma coisa, a mesma tabela, eu procuro usar um código genérico. Nesse caso, nessa transportadora, é o código 1, diversos. Isso quer dizer que sempre para esse cliente vai ser essa mercadoria. Não há distinção de valores por tipo de produto. Agora, se houver, o comercial precisa cadastrar esses produtos na opção 406. A gente cria lá a tabela de produtos. E depois, no cadastro do cliente, como a gente já viu lá naquele link mercadorias, ele precisa amarrar ao cadastro do cliente, para que facilite a vida do digitador na hora de escolher o código correto. Então, essa tabela, eu vou cadastrar para o produto refrigeradores. Então, veja, essa tabela aqui, eu vou fazer para praça, destino à praça SPOP. Ok? Então, partindo de Curitiba, destino São Paulo, Polo, ou seja, para todas as cidades que pertencem ao grupo Polo, apenas para o item refrigeradores. Então, somente vai ser usado quando o digitador, lá na digitação do conhecimento, informar o item, o código de mercadoria 2, refrigeradores. Normal dirigida. A gente falou há pouco lá, quando a gente estava vendo a lista de como é que o sistema calcula o frete, né? Das tabelas FOB dirigido. As tabelas normais são aquelas onde o próprio detentor da tabela, o CNPJ que a gente colocou aqui em cima, é o pagador do frete. Seja CIF ou seja FOB. Ele é o pagador do frete. Okay? Então, sempre esse CNPJ vai ser o pagador nas tabelas normais. Na tabela dirigida, quando eu coloco um D neste campo, okay, eu passo a informar que o detentor da tabela é a Electrolux, mas quem vai pagar o frete são os destinatários. Então, quando a Electrolux mandar uma mercadoria lá para o Zé da esquina, o Zé da esquina pode utilizar-se da tabela da Electrolux para pagar o seu frete. Então, a Electrolux é um grande distribuidor, onde ela fornece o uso, ela faz a contratação com a transportadora da tabela para a qual os seus destinatários vão utilizar para pagar o frete. Okay? Então, dirigida é quando o destinatário se utiliza da tabela do remetente para o cálculo do frete. E de volta, sim ou não. Então, a gente identifica se essa tabela vale tanto de Curitiba para São Paulo, quanto de São Paulo para Curitiba. Né? São Paulo Polo para a cidade de Polo. Então, por exemplo, no caso de uma devolução, a Electrolux mandou lá para o Carrefour de São Paulo essa mercadoria. O Carrefour de São Paulo devolveu essa parte dos produtos, que estavam com algum problema, uma avaria, por exemplo, fez uma devolução. Eu posso utilizar essa mesma tabela nesta rota de volta. Então, aqui eu indico se ela vale tanto para a ida quanto para a volta. Lembrando que na volta, né, como as praças aqui se invertem, o conhecimento precisa ser emitido na filial São Paulo e ter o seu destino em Curitiba. Okay? Então, origem é sempre a filial onde vai emitir o conhecimento. Certo? Então, para que a volta funcione, o conhecimento de volta precisa ser emitido na filial São Paulo. Ok? Então, indico ir de volta. Coleta e entrega. Nesses campos, nós podemos cadastrar valores de taxas que serão cobradas nas situações de coleta ou de dificuldades de entrega, ou até mesmo restrição de trânsito. Taxas de coleta. Então, taxa de coleta pode ser um valor mínimo, um valor fixo, por exemplo, R$20. Pode ser um valor variável por tonelada, por exemplo, R$200 a tonelada. Ou pode ser um percentual do valor da nota, 5%. O sistema vai utilizar como taxa de coleta o maior entre os três valores. O sistema vai calcular os três e vai pegar o maior deles como taxa de coleta. TDE
é taxa de dificuldade de entrega. Funciona da mesma forma. Pode ser um valor fixo, pode ser um valor por tonelada e pode ser um percentual da nota, podendo ainda também ser um percentual do valor do frete. Esse percentual do valor do frete, ele é válido quando o seu cliente pagador é uma transportadora, quando você está sendo subcontratado. Na subcontratação, eu informo os dados do conhecimento da transportadora que me contratou e posso calcular minha TDE com um percentual em cima do frete dela. Então, além do percentual do valor da mercadoria, pode também ser o percentual do frete dela. TRT é taxa de restrição de trânsito. Há algum tempo, em São Paulo, foi criada uma lei que impedia a circulação de veículos grandes no centro de São Paulo. E esse centro foi ampliado recentemente. Então, houve uma ampliação desse centro, dos bairros que compunham esse centro. Okay? Isso causou custos para a transportadora. Por quê? Mercadorias de grande volume, notas de grande volume, não puderam mais ser entregues em horário comercial. Teriam que ser entregues fora do horário, em horários noturnos. Okay? Isso causando prejuízo para a mesma. Então, o que pode se definir? Na opção 530, vamos entrar lá para a gente dar uma olhadinha. Na opção 530, eu tenho como definir uma área de acesso restringido. Essa área de acesso restringido é formada pela faixa de CEPs. Então eu pego, por exemplo, lá a faixa de CEPs do bairro Centro, okay? Então eu pego lá do CEP 01000 até o 02000. Okay? Então eu coloco a faixa de CEPs aqui e toda vez que eu tiver uma coleta ou uma entrega dentro dessa faixa de CEPs, se a gente vê pelo cadastro do cliente, o sistema pode cobrar essa taxa de restrição de trânsito. Ainda posso, nessa opção 530, cadastrar uma tabela geral. Essa tabela geral serve para todos os clientes. Ou seja, eu crio uma tabela única que vai servir de cobrança dessa taxa de restrição de trânsito para todo mundo. Ou ainda, eu posso, lá na tabela do cliente, definir aqui nestes campos o valor dessa taxa especificamente para esta tabela, para este cliente Electrolux. Então eu posso ter lá uma tabela geral que me cobra R$10 de mínimo para fazer uma entrega dentro da faixa de acesso restringido. Mas para esse cliente Electrolux eu vou combinar uma taxa de 5. É um cliente especial, porque tem grande volume, eu combino uma taxa diferente. Para eu identificar como esse valor vai ser cobrado, eu tenho esse campo logo abaixo, aplica-se sobre. Então eu informo para o sistema se para esse cliente Electrolux, nessa rota Curitiba-São Paulo, eu vou cobrar pela tabela geral, colocando um G, então eu utilizo aquela tabela da opção 530, ou se eu quiser utilizar os valores cadastrados aqui, nos campos logo acima, eu posso identificar se vou cobrá-los apenas para coletas, apenas para entregas, ou para ambos os dois. Ou seja, da Electrolux eu cobro R$5 toda vez que eu for coletar ou entregar dentro daquela faixa de CEPs. Posso também optar, colocando um N aqui, por não cobrar a taxa de restrição de trânsito. Ok? Então, taxa de restrição de trânsito vai ser sempre em função dos CEPs que eu cadastro lá na opção 530. Ok? Pedágio. O pedágio, ele pode ser fração de 100 kg, ou seja, posso cobrá-lo ele através da fração. Por cada fração de 100 kg eu cobro o valor cadastrado aqui no campo. Posso cobrá-lo por posto e fração. O que é posto e fração? Além da fração de 100 kg, ou seja, o valor cobrado, vamos colocar um exemplo aqui, R$1. R$1 a cada 100 kg. Então, uma mercadoria de 1.000 kg vai ter 10 frações. Eu posso ainda multiplicar esse valor por posto de pedágio que eu vou encontrar na rota. Então, por exemplo, de Curitiba a São Paulo, eu tenho 2 praças de pedágio nesse caminho.
Então, eu posso pegar esse valor de R$1, multiplicar pelas frações de 100 quilos, okay? Então, normalmente, na mercadoria de 1.000 quilos são 10 frações, e ainda multiplicar por 2. Ou seja, eu vou ter lá 10 frações de R$1, mais vezes 2, né? Vezes 2 postos de pedágio. Posso cobrar um valor fixo por conhecimento, ou seja, é R$1 por conhecimento, independente do peso, independente da rota, é R$1. Posso cobrar em função do peso, ou seja, é R$1 por quilo, a mercadoria de 1.000 quilos vai ter um pedágio de R$1.000. Pode ser por metro cúbico, então, calculo R$1 a cada metro cúbico. Pode ser um percentual do valor da mercadoria, então é 1%, então aqui é 1% do valor da nota, ok? Ou ainda posso cadastrar uma tabela sem pedágio, colocando o S, ok? Então, pode ser fração de 100 quilos, posto e fração, conhecimento, por quilo, por metro cúbico ou percentual do valor da nota, ok? Generalidades. As generalidades trazem para a gente taxas extras que podem ser cobradas da emissão do conhecimento. Taxa de despacho, que é um valor fixo. Vale ressaltar aqui que em todos os campos que a gente tem dentro da tabela, existe aqui entre parênteses a unidade de medida dos campos. E aqui tem que se atentar muito, por quê? Em alguns campos eu trabalho com a unidade de medida quilo, em outros eu trabalho com a unidade de medida tonelada. Então, tem que se cuidar para não se cadastrar o valor errado. Tá? Então, prestem muita atenção no que está entre parênteses. Então, veja. Taxa de despacho é um valor fixo em reais. Okay? É uma taxa cobrada por conhecimento. ITR, incremento de transporte. A mesma coisa. É uma taxa fixa em reais, que pode ser adicionada ao valor do frete. Okay? CAT, custos adicionais de transporte. Até 200 quilos é uma taxa fixa. Okay? Então, até 200 quilos é uma taxa fixa. Cobro R$50 até 200 quilos. CAT, acima de 200 quilos, é uma variável por quilo. Então, eu cobro R$50 até 200 quilos e acima de 200 quilos, eu cobro mais R$1 por quilo. Okay? Então, uma mercadoria de 70 quilos, por exemplo, de 220 quilos, por exemplo, vai ter R$50 até 200 e mais 20 quilos a R$1. Então, vai ter um valor de R$70 de CAT. Okay? CRIS, gerenciamento de risco. É um percentual do valor da nota, do valor da mercadoria. Então, aqui eu cadastro 5%. GRIS mínimo. É o valor mínimo que o gerenciamento de risco precisa ter. O sistema sempre vai pegar o maior entre o GRIS e o GRIS mínimo. É o maior deles que vai ser aplicado no cálculo do frete. TAS, tarifas administrativas, também um valor fixo em reais que pode ser adicionado ao frete. Frete-valor. Frete-valor eu vou trabalhar sempre em percentual. O frete-valor ele pode ser um adicional, um ad valorem, né, em cima do valor da mercadoria, ou seja, pode ser em cima do valor da nota, ou pode ser em cima do valor do frete. Lembrando que o valor do frete a gente vai trabalhar em casos de subcontratação. Quando eu sou subcontratado por uma outra transportadora e cobro minha tabela em cima do frete dela. Então, aqui é um percentual do frete dela. Ok? Então, pode ser percentual acima do valor da nota ou em cima do frete. E existe um valor mínimo de ad-valor. Então, o sistema vai pegar como ad-valor o maior entre o percentual e o mínimo cadastrado aqui. Ok? No item 5, nós trabalhamos com faixas de peso. Nas faixas de peso, nós podemos cadastrar diversas faixas em linha. Então, por exemplo, até 10 quilos eu cobro R$10. De 10,001 até 30. Então, aqui na faixa de peso, eu sempre vou colocar o limite máximo da faixa. Então, temos aqui na primeira faixa até 10 quilos. Aqui de 10,001 até 30. Na próxima, 50 quilos, então de 30,001 até 50, e assim por diante, até quantas faixas eu quiser. Ok? Então, posso ir cadastrando faixas de valores, e para essas faixas, eu posso definir se o valor da faixa é um valor fixo em reais. Então, por exemplo,
Até 10 quilos, R$10. Ou seja, não importa se veio 1 quilo, se veio 2, 3, 9 quilos. Vai ser sempre R$10 até 10 quilos. Ok? 10,001 já cai na segunda faixa. Ok? Então, é um valor fixo em reais. Ou se é um valor variável por quilo, colocando um K nesse campo. Então, até 10 quilos eu cobro R$10 por quilo. Então, se vieram 5 quilos, são 5 vezes R$10, vezes o valor que eu vou colocar na faixa aqui. Então, é o peso que veio vezes o valor que está aqui na faixa. Ok? Então, se veio 10,001, já vai cair aqui na segunda faixa. Então, 10,001 vezes o valor cadastrado na faixa correspondente. Ok? Então, eu defino se o valor da faixa é fixo ou variável em função do peso. Ok? Esse campo exclusivo até que a gente pulou aqui, tá? Ele funciona da seguinte forma. Eu posso estabelecer uma tabela onde até determinado peso eu queira cobrar apenas o frete peso. Por exemplo, tenho faixa aqui até 50 quilos e tenho uma última faixa até 100 quilos. Ok? Então, tenho faixas de 10, 30, 50 e 100 quilos. Até 100 quilos, eu quero cobrar somente o frete peso. Mais nada. Mais nada. Ok? Então, eu posso estabelecer aqui um peso de 100 quilos e até qualquer nota que eu digite com peso até 100 quilos que utilize essa tabela, só vai cobrar aqui a nossa tarifa sobre o peso. Ok? Adicionalmente, eu posso acrescentar o valor de mercadoria. O valor de mercadoria serve para que eu, além da faixa de peso estabelecida anteriormente aqui, eu consiga estabelecer uma faixa de valor de onde eu possa cobrar também o ad valor, ou seja, o percentual aqui do campo 4, sem as demais generalidades. Então, por exemplo, até 100 quilos, eu quero cobrar exclusivamente frete peso. Mas se além de 100 quilos a mercadoria tiver mais de R$1.000, eu quero cobrar o frete peso mais o ad valor da mercadoria. Okay? Então, mercadoria, por exemplo, de 50 quilos, mas teve lá R$1.500 de nota, então, além do peso, só vou cobrar peso porque não passou dos 100, cobro o ad valor porque passou dos R$1.000. Se não passar dos R$1.000, fica somente com o frete peso. Então, se for lá 50 quilos e R$500 de nota, fica somente com o frete peso. Agora, passou do frete peso, independente do valor da nota. O valor da nota só é utilizado se o peso for inferior ao cadastrado aqui. Se o peso for superior, aí pega todas as tarifas, todas as taxas da tabela. Vamos ver aqui no nosso manualzinho de ajuda, na opção 407, quando a gente fala do campo exclusivo até. Veja, exclusivo até. Para que a gente possa entender o funcionamento dele. Então, veja. Vamos ler lá. Dependendo do peso e o valor da mercadoria, o frete peso poderá ser exclusivo, sem frete valor. Peso é menor que o cadastrado exclusivo até. Só comporão o frete as seguintes parcelas: frete peso, pedágio, GRIS, TAS e ICMS. Então, veja. Além do frete peso, pedágio, GRIS, TAS e ICMS sempre serão cobrados, sempre serão adicionados. Okay? Se simultaneamente o valor da mercadoria for maior que o cadastrado, ou seja, maior que os R$1.000 que a gente pôs lá na tabela, o sistema incluirá adicionalmente o frete valor, o percentual do valor da nota, útil para mercadorias de pouco peso, mas de valor alto. Okay? Peso zerado entra também nessa situação. Peso maior que o cadastrado e exclusivo até, para o frete serão consideradas todas as parcelas do frete. Então, passou dos 100 quilos, pega todas as parcelas do frete. Ok? Vamos voltar lá para a nossa tabelinha. Ok? Logo abaixo aqui das faixas, eu tenho o campo chamado após a última faixa. Esse após a última faixa é o campo onde eu coloco
o valor que será cobrado quando a mercadoria exceder a última faixa de peso cadastrada aqui. Vejam que a última faixa de peso que eu tenho cadastrada é de 100 quilos. Então, se vierem 200 quilos de mercadoria, já vai cair automaticamente aqui no após a última faixa. Lembre que, entre parênteses, está lá a unidade de medida. Então, aqui neste campo, eu preciso cadastrar o valor por tonelada. Então, após a última faixa, eu cobro, um exemplo, R$ 1.200 a tonelada da mercadoria. Para peso total ou excedente. Aqui eu vou definir como é que este campo, após a última faixa, vai se comportar. Se for para peso total, na mercadoria de 200 quilos, eu pego todo o peso, 200 quilos, e multiplico por 1.200 a tonelada. Então, peso total, pego todo o peso da mercadoria e multiplico por 1.200 a tonelada. Agora, se aqui eu deixar um E de excedente, eu só vou pegar aquele peso que passou da última faixa. Então, até 100 quilos, eu cobro R$100. De 200, passou mais 100. Então, eu pego esses outros 100 que passou e calculo 1.200. Então, o meu frete peso vai ser R$100 da faixa de 100 quilos, mais 100 quilos a R$1.200. Ok? Então, eu vou ter R$100 da faixa de 100 quilos, mais R$120 da faixa que passou dos 100 quilos, dos 1.200 a tonelada. Ok? Então, eu vou ter uma junção entre a faixa mais o excedente. Campo mínimo, valor mínimo da tabela. O campo valor mínimo tonelada, ele me traz um valor mínimo só para este item 5, frete peso. É quanto o frete peso mínimo tem que dar. Então, eu vou calcular este frete peso mínimo e vou fazer um comparativo com este mínimo que eu vou colocar aqui. Por exemplo, 1.500 a tonelada. Então, o cálculo do meu frete peso não pode ser inferior do que R$1.500 a tonelada. E o sistema vai comparar este cálculo com esses 1.500 e pegar o maior deles como frete peso. Isso aqui serve como mínimo somente para o frete peso. Ao lado, eu tenho o valor mínimo do frete. Aí sim, valor mínimo da tabela de frete. Okay? Então, eu vou calcular todo o frete pela tabela e vou fazer um comparativo com esse valor mínimo aqui. E vou novamente pegar o maior entre eles. Vamos voltar para o nosso manualzinho de ajuda aqui. Vamos pegar o campo mínimo do frete para a gente entender como é que funciona. Aqui, valor mínimo do frete. Certo? É o valor em reais que deve ser informado como o valor mínimo do frete. Para comparar com o valor mínimo do frete, são considerados despacho, ITR, CAT, frete valor e frete peso. Estas são as parcelas que serão somadas para a comparação com o frete mínimo. Então, eu vou calcular na tabela o despacho, o ITR, CAT, o frete valor e o frete peso. Vou comparar com o frete mínimo para ver qual deles é maior. E ao maior deles, né, se o mínimo for utilizado aqui para o cálculo do frete, o sistema ainda adicionará GRIS, pedágio, taxa de coleta e entrega e o ICMS. Então, veja. Comparo despacho, ITR, CAT, frete valor e frete peso com o valor mínimo. Se o valor mínimo for maior do que a soma destas parcelas, eu ainda adiciono a esse mínimo GRIS, pedágio, taxa de coleta, entrega e o ICMS. Ok? O valor mínimo estará gravado no campo frete peso. Ok? Então, lá no cálculo do conhecimento vai aparecer esse valor mínimo destacado na parcela frete peso. Ok? Então, esse é o valor mínimo da tabela. Teto. Teto de peso e teto valor de mercadoria. Nesses campos teto, eu vou estabelecer limites de uso da tabela. Posso estabelecer um limite por peso, por quilo, ou seja, essa tabela é válida até 5 toneladas, 5.000 quilos. Ok? Então, se vier uma nota até 5.000 quilos, vai utilizar essa tabela. Se vier com um valor superior a este, o sistema vai buscar uma outra tabela, porque essa aqui não pode ser utilizada. A mesma coisa acontece com o campo teto valor da mercadoria. Então, posso estabelecer um limite
é R$10.000 de nota. Ok? Então, até R$10.000 de nota, utiliza esta tabela. Passou desse valor, o sistema busca uma outra tabela. E que outra tabela o sistema vai buscar? Lembra quando a gente falou no início da ordem de busca das tabelas? O sistema tem uma ordem de prioridade na busca das tabelas. Então, o sistema sempre vai procurar primeiro uma tabela combinada. Né? Vamos voltar lá no manualzinho para a gente ver qual que é? Voltando aqui no visão geral, comercial, cálculo do frete. Ok? Então, aqui, ó, a partir do item 3. Primeiro, uma tabela combinada, depois uma tabela percentual, por volume, metro cúbico, tarifa e assim por diante. Quando eu estabeleço um limite, um teto na minha tabela, eu faço com que, se o valor que vier na mercadoria, ou o valor do peso, né, forem superiores aos tetos da tabela, o sistema pule essa etapa e vá buscar a próxima tabela da sequência. Então aqui, se eu tenho um teto de 5.000 quilos na tabela combinada, até 5.000 quilos vou utilizá-lo. Se a mercadoria tem mais de 5.000 quilos, o sistema ignora as tabelas combinadas e vai automaticamente para a próxima da sequência, que é uma tabela percentual. Não localizou percentual, passa para volume, não localizou metro cúbico e assim por diante. Então o teto faz com que eu crie uma espécie de um gatilho para buscar um outro tipo de tabela. Okay? Então até 5.000 quilos eu uso tabela em função do peso. Passou de 5.000 quilos, eu passo a utilizar uma tabela percentual, por exemplo. Okay? Então este é o gatilho que a gente utiliza na tabela combinada para o teto. Teto peso ou teto valor de mercadoria. Quando a gente está falando de cadastramento de tabela nessa SW, essa parte de cima, que a gente chama aqui de cabeçalho da tabela, ele é o mesmo em todos os modelos. Então, todos eles vão trabalhar com CNPJ, vão trabalhar com praças de origem e destino, UF, cidade, código de mercadoria, CNPJ do destinatário, e de volta, normal dirigido e assim por diante. Então, este cabeçalho é muito importante. Por quê? É ele quem define se essa tabela vai ser utilizada no cálculo do frete ou não. É ele quem define, claro, combinado com o teto da tabela, certo? Então, por mais que o cabeçalho atenda, se eu tiver um teto, ele faz com que essa tabela seja inutilizada para o cálculo do frete, ok? Mas esse cabeçalho é muito importante. Então, o entendimento dele é fundamental para que o seu cálculo do frete ocorra de forma